Deus. Boa noite. Que Deus grande e maravilhoso é esse Deus. Estamos aqui na presença do Senhor Deus mais uma vez, fazendo mais outra live. Terminei nesse instante uma, já estou de outra. Agora é a pregação da palavra de Deus. A Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta, o apóstolo Fernando e a bispa Simone, e os irmãos Júnior e os meus filhos todos aqui, estamos pregando o Evangelho de Jesus. Vamos lá. Segundo Crônicas. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Josias fez o quê? O que era reto aos olhos de Deus. Tudo que você faz reto aos olhos de Deus, Ele lhe dá a recompensa. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Então, gente de Deus, nós observamos as coisas de Deus como ela é. Ela é verdade. Reforma, segundo Crônicas, reforma religiosa feita por Josias. Olha, tá vendo, Júnior? Reforma religiosa. O que eles querem fazer hoje. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, dos lugares altos, dos postes, das deusas assírias e das imagens de escultura e de fundação. Na presença dele, derrubaram os altares dos Boalins. Ele despeçou os altares do incenso que estava acima deles. Quebrou os postes das deusas assíria e as imagens de escultura de fundação. Reduziu ao pó o espalho sobre as sepulturas dos que tinha oferecido sacrifício a Esias, ídolos, queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Olha, meu Deus, olha, povo de Deus, vê o que tem que acontecer hoje. É isso aqui. Tem que quebrar, tem que queimar, tem que destruir esses outros deuses. Não pode ficar, não pode. Fez o mesmo nas cidades de Manassias, de Efrã, de Simeão, até Nafali, por todos os lados, no meio das suas ruínas, depois de derrubar os altares, os postes de deusas assíria, as imagens de escultura, até reduzi-lo a pó, e depois despedaço todos os altares de aceso em toda a terra de Israel. Josias voltou para Jerusalém. O rei reparou o templo. No 18º ano do seu reinado,
havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safá, filho de Azalias, Manazias, governador da cidade de Joí, filho de Joacás, cronita, reparaza, sem a casa do Senhor, seu Deus. Foram até o sumo sacerdote, 15, entregar o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus, e que os levitas, guarda das portas, tinha ajuntado, dinheiro provido das mãos de Manassés e de Efrão, e todo o resto de Israel, bem como de toda Judá e Benjamim, e todos os moradores de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagasse aquele que fazia a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo. Deram dinheiro aos carpinteiros, aos construtores, para comprarem pedras lavradas, madeiras para as junções e para servirem de vagas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Esses homens trabalharam firmemente na obra, e os superintendentes deles eram Joate e Bejadi, levitas do filho de Manari, bem como Zacarias, Mesalom, do filho de Coatitas, para supervisionar a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos musicais, eram superintendentes dos carregadores e dirigia todos os que fazia a obra em qualquer tipo de trabalho. Outros levitas eram escriviam e oficiais e porteiros. Vocês estão vendo, meu povo, quem eram levitas? Sempre Deus dava uma oportunidade melhor para eles. E Ilquias acha o livro da lei. Olha, Ilquias acha o livro da lei. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, os sacerdotes, achou o livro da lei do Senhor. Olha, o livro da lei do Senhor, dado por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escravo Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo aqui as coisas que vocês estão pregando por aí? Está tudo errado, gente. Aonde é que vocês vão parar? Como é que Jesus veio para a gente, gente? Se nós, naquela época, não existia. Quem existia eram os índios. Por que vocês não criam vergonha na cara e não procura ver a Bíblia, olhar a Bíblia? Que vocês podem até se salvarem. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo:
tudo que o Senhor, o rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor. Entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra, dos que executavam. E o escrivão Safã acrescentou o sacerdote Ecli, e me entregou o livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Josi manda consultar a profetisa Udá. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas, então deu ordem a Equis, ancião, filho de Zafá, a Batom, filho de Mica, a Safi, o escravo, e a Azaí, servo do rei, dizendo: vou consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro. Então, gente, quer dizer, a palavra desse livro era coisa séria, muito séria, que foi encontrado porque é grande furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor. Está vendo, gente de Deus? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo, povo de Deus, que eu estou certo? Está vendo? Certíssimo. O povo não está guardando a palavra de Deus para fazer segundo tudo que estava escrito no livro. Então Ezequias, os enviados pelo rei, foram falar com a profetisa Edom, esposa de Salom, encarregado das vestimentos da casa do Senhor, filho de Tocati, filho de Ari. Udá morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido, e ele lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, diga aos homens que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça. O Senhor disse: eis que trarei desgraça sobre este lugar. O que é que Deus tem dito a mim, João? Ele vai trazer coisa pesada para você. Sobre os seus moradores, sabe todos os maldições escritos no livro que leram diante do rei Judá, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Do meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará mais ao rei de Judá, que os enviou para consultar. Quer dizer, a ira de Deus fica no lugar, o que é que acontece? Ela não se apagará mais. Está vendo, Senhor? Não se apagará mais. O Senhor diga seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu
visto que o seu coração se enterneceu. Você se humilhou diante de Deus quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas, chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal. Entrarei sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então eles levaram até resposta ao rei. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo? Quando o cara faz o mal para Deus, não tem esse negócio de perdão, não. Não adianta, ele não perdoa, não. Josias renova a aliança. Então o rei deu ordem a todos os anciões de Judá e de Jerusalém. Se ajuntaram, o rei subiu à casa do Senhor. Com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles toda a palavra do livro da aliança que havia sido encontrada na casa do Senhor. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor, para seguir e guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o seu coração, de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estava escrito naquele livro. Todo que se encontrava em Jerusalém, em Benjamim, concordaram com esta aliança, e os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus dos seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que era dos filhos de Israel. Obrigou todos os que estavam em Israel a servir o Senhor, seu Deus. Obrigou. Eles não foram de gosto. Eles foram o quê? Obrigados. Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor Deus de seus pais. Então, meu povo, aqui está uma bomba. O povo de Juazeiro, de região aqui, eles vivem de catibó e feitiçaria. Eles não querem mudar. Olha, a celebração da Páscoa. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Eles mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor, e disse aos levitas, que ensinava a todo Israel e estava congregando ao Senhor: ponha a arca sagrada no templo que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, construiu. Você não precisa mais carregá-la. Nós nos ombros. Agora sirva
ao Senhor, o Deus de vocês, aos seus povos de Israel. Prepare-se segundo as suas famílias, segundo os turnos de vocês, segundo a peregrinação de Davi, rei de Judá, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministre os santuários segundo os grupos das famílias. Olha, grupo de quê? Das famílias. É o que o Kauai está pedindo. De seus irmãos, filhos do povo, e que haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Mantenha os cordeiros da Páscoa, santifique-se e faça preparativo para que os seus irmãos comemorem a Páscoa, segundo a palavra do Senhor, cada um por meio de Moisés. Josias deu ao povo, para todos os que ali estavam, 30.000 cordeiros. Olha, Josias deu ao povo, para todos os que ali estavam, 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho total para o sacrifício da Páscoa, além de 3.000 boi. Tudo isto foi tirado dos bens do rei. Ali estavam 30.000 cordeiros, cabritos do rebanho de todo para os sacrifícios da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo isto foi tirado dos bens do rei. Bem, os seus príncipes fizeram oferta voluntária ao povo, aos sacerdotes, aos levitas, Equines, Zacarias, Jeil, chefe da casa de Deus. Deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros, trazido bois, com Inias, os seus irmãos Senias e Natanael, também Azabia, chefe de Josabate, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros, cabritos, 500 bois. Assim se preparou o serviço, e os sacerdotes se puseram nos seus lugares com os levitas pelo seu turno, segundo a ordem do rei. Então mataram os cordeiros da Páscoa, e os sacerdotes aspergiu o sangue recebido das mãos dos levitas, que tiveram a pele dos animais, puseram de parte o que era para os holocaustos, e o deram ao povo segundo o grupo das famílias, para que estes oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. Assim fizeram com os bois, assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito, cozinharam as ofertas sagradas em panelas, em caldeirões,
em frigideiras e as repartiram entre todo o povo. Depois os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com os sacrifícios dos holocaustos e da gordura. Foi por isso que os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes. Os filhos de Arão, os cantores, filhos de Esafi, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Enã e de Jetúbal, vinte do rei. Também os porteiros estavam junto aos portões. Não necessitaram abandonar o seu serviço, porque os seus irmãos, os levitas, prepararam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer. Então, gente, observe as coisas de Deus. O holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel, que estava presente, celebraram Páscoa naquele tempo e a festa dos pães sem fermento. Duraram 7 dias. Nunca se celebrou uma Páscoa como esta em Israel. Desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou uma Páscoa como esta, que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas, com toda a Judá e Israel, que estava ali com os moradores de Jerusalém. E foi no 18º ano do rei de Josias que foi celebrado estas Páscoas. Vamos lá terminar. A morte de Josias. Depois de tudo isso, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Necom, do Egito, subiu para guerrear em Carquemes, junto ao rio Efrante. Esse rio foi o que saiu, não foi isso, não? No jardim do Éden, Efrante. E Josias saiu para lutar contra ele. Então Necom mandou mensageiro a ele dizendo: o que você tem contra mim, rei de Judá? Não vi contra você. Deste fiz, mas contra o reino, com o qual estou em guerra. Deus disse que me apressasse, pare de se opor a Deus que está comigo, para que ele não destrua. Mas Josias não voltou atrás, pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvido às palavras que Necom lhe havia falado da parte de Deus, e foi lutar no vale de Megiddo, e os estrangeiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tire-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro de guerra, levaram para o segundo carro,
que ele tinha e o transportaram para Jerusalém. E ele morreu e foi sepultado nos túmulos de seu pai. Tudo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias conta uma lamentação sobre Josias. E até o dia de hoje, todos os cantores se cantaram nas suas lamentações. Se tem referenciado Josias. Isto se tornou um costume em Israel. Esse lamentação estão escrito no livro de Lamentação. Quando aos demais atos de Josias e suas obras de misericórdia, segundo está escrito na lei do Senhor. Está escrito na lei de quem? Do Senhor. E aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, é tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Diga amém. Amém. Amanhã, reinado de Josicas, de Judá. Então, gente, observe se eu estou certo ou não estou certo. O que é que eu venho dizendo a vocês direto? Respeitar a lei. A lei. Só a lei. Não existe outro Deus fora Deus. Não existe. Só Ele. Jesus não é Deus. Jesus veio para Israel. Jesus veio uma missão, como veio Moisés, como veio José do Egito, Arão, Abraão, Isaac. Quando diz aquela palavra da colheita da uva, do uveiro, que Deus mandou seus empregados, que foi Arão, agora que eu estou entendendo, foi José, foi Arão, foi Davi, foi Abraão, foi Jacó, foi Elias, mas eles não viram. Aí disse, agora eu vou mandar meu filho, para ver se eles obedecem. Aí eles não obedeceram, mataram. Agora quem é que vai vir julgar? Deus, para ver se ele mata também, né? Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia dais hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não induz a cair em tentação, mas livre do mal, que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória, para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe.